minuto, 11 graus a temperatura aqui no estúdio da tua Rádio Cristal, nosso programa Diálogo com a Comunidade por aqui também. E já estamos muito bem acompanhadas, eu, a Sofia Ramos e também as meninas que irão conversar conosco hoje falando da Semana do Meio Ambiente, desse cuidado tão necessário, né, com o nosso meio ambiente, que foi celebrado durante toda a semana, mas que a gente vai conversar aqui e falar que a gente precisa, né, trabalhar durante todo o ano também. Aqui comigo, então, a Michele Ferreira Cardoso e também a Rosângela Binotto. Meninas, muito obrigada, em um primeiro momento, por aceitarem nosso convite e por falar desse semana tão importante por aqui. Elas que são professoras, são formadas aí nas áreas das ciências, também irão conversar conosco. Vou começar contigo, Michele. Aqui, muito obrigada por falar conosco. Se apresente um pouquinho para a nossa comunidade e também conhecer um pouquinho, inclusive, do projeto que vocês realizam ali no Mormaço. Bom dia. Bom dia, Kathleen. Bom dia, ouvintes. Bom dia aqui a colega professora que nos acompanha também. Então, eu sou a Michele, né? Sou formada na área de ciências, um mestrado em ciências e hoje... longe um pouquinho da sala de aula, acompanho também o trabalho pedagógico que a gente realiza através do programa Recicle Bem, né, que é um programa que a gente tem aqui do ladinho em Mormaço, onde nós levamos essa consciência ambiental para dentro das salas de aula, né? Nosso programa já atingiu aí mais de 60 mil alunos com esse impacto, né, de educação ambiental e principalmente dessa cultura sustentável. E a Rosângela Binotto também aqui conosco. Olá, ela também é professora, também está junto aí. Exato. Das escolas. Rosângela, se apresente um pouquinho para a nossa comunidade também, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, eu também agradeço a oportunidade. Sou bióloga de graduação, mas tenho um fascínio e uma paixão pela questão da educação da sala de aula. Hoje estou vivendo uma experiência muito satisfatória, né, no Instituto Maurício Cardoso com o ensino médio. É importante destacar que se fala tanto na questão do meio ambiente e hoje nós estamos vivenciando, né, tanto no que se refere à questão da extensão, quando se refere em sala de aula, uma preparação maior, né, para os jovens no que se refere à consciência de uma vida ambiental e por nós, seres humanos, estarmos inseridos e dependemos, né, de todo esse ecossistema. Então, é gratificante, é valoroso e fazer esse trabalho traz uma satisfação, mas um compromisso com as futuras gerações que as pessoas têm que ter consciência, né? Meio ambiente não é para nós somente, nós somos o meio ambiente. E é importante vocês duas trabalham junto das crianças, né? Seja em sala de aula ou seja com o projeto. É importante a gente falar que muita gente fala as crianças são o nosso futuro, mas elas também são o nosso presente, inclusive com essa conscientização, né, Rosângela? Exato. Uma das questões, assim, há mais de 30 anos trabalhei dentro do ensino superior, né, na formação de jovens e adultos, construindo essa questão ambiental. Então, muito se faz hoje. Olha o projeto da nossa colega, né? Muito se faz em relação à questão ambiental. O que falta hoje é uma iniciativa pessoal de viver em sociedade e depender que o seu comportamento reage direta e indiretamente com todos os seres vivos, incluindo a própria espécie humana. Então, há tecnologias, há uma série de investimentos, né, extracurriculares, conhecimento, estudo, motivação. Então, uma das questões hoje que mais deve ser levada em conta, o que cada pessoa dentro da comunidade pode contribuir, né? Tu passa, às vezes, na rua, não dá 6 minutos que recolheram o lixo, você passa no mesmo local, daí 5 minutos existe novamente o entulho, o lixo. Então, o que está faltando hoje na comunidade, no mundo como mundo, né, é a consciência que eu faço parte do meio ambiente, que eu sou o meio ambiente e que o resultado disso vai ter uma consequência. Talvez nós não vivenciamos isso tão intensamente, mas as outras gerações sim. E é o que vocês trabalham também, né, Michele? Junto com as crianças, como você disse aí, em diversas escolas, muitos alunos já fizeram parte ou fazem parte desse projeto e é muito disso que vocês trabalham com eles também, né?
Exato, a gente leva essa palavra-chave, né, de cultura socioambiental correta, porque o destino final desses resíduos sólidos, né, desses materiais, enfim, que a gente chama erroneamente de lixo, ele depende do coletivo e principalmente do individual, né? Então a gente leva essa mensagem para dentro das salas de aula de que a responsabilidade ela é compartilhada, né? A responsabilidade ela é dos governantes, ela é das empresas que produzem, mas ela também é de cada um que faz o uso, né, desses resíduos e depois tem que dar o destino correto. Então, as crianças elas são instruídas a fazer o descarte correto, a separação desses resíduos sólidos, e a gente trabalha tudo isso no pedagógico, no lúdico, né, com os alunos de todos os níveis da educação básica. E principalmente a sementinha que a gente planta lá na educação infantil, porque daqui 25 anos, 30, são eles os jovens que vão estar cuidando do nosso ambiente. Então fica sempre essa pergunta, qual o trabalho, né, meu enquanto educador está sendo feito para que isso seja válido no futuro? E hoje a gente vem levando essa mensagem através do programa Recicle Bem, dessa conscientização. Nós já temos mais de 60 municípios, né, dentro dessas 370 escolas que eu comentei, que levam essa mensagem, que fazem essa cultura realmente funcionar ali em sala de aula para tornar um hábito, né? Porque às vezes a gente fica muito preso na Semana do Meio Ambiente, no Junho Verde, e o resto do ano a gente passa para outras temáticas importantes também, mas isso precisa ser uma rotina, precisa ser diário, né? A criança precisa entender que essa responsabilidade também é dela. E é importante que vocês, dentro das salas de aulas, das escolas, trabalham, né, como você disse, dessa forma lúdica, dessa forma que vai envolver as crianças, e elas saem da escola e levam para casa esses conhecimentos também levando para os pais, né? Exato, né? Tudo aquilo que elas aprendem ali, elas acabam replicando para a comunidade onde vivem, né? Elas vão replicar os pais que talvez não tiveram essa mesma oportunidade de aprendizado, de se ter essa cultura, né, sustentável, mas que agora muito se fala e muito se faz também. A gente vê mudanças, a gente vê o crescimento dessa questão sustentável, mas ainda há muito a se fazer. E cada pequeno gesto de cada jovem, criança, adolescente ali na escola que seja feito, que antes não era feito nada e que seja, por menor que ele seja, está contribuindo, né, para o futuro das próximas gerações. Então, essa ideia da conscientização, ela está sendo plantada. E a gente está aí para ver colher esses frutos. Com certeza. Rosângela, queria falar? Algo interessante, importante, né? Por exemplo, já o Estado, há muito tempo, desenvolve um trabalho sobre a amostra científica, onde o tema é sustentabilidade. Então, nós temos que ter, como educadores, um pensamento de que não gerar nas gerações, as futuras gerações, o medo, a angústia da destruição, do abandono, não. Está sendo trabalhado. A questão é transformar essa palavra-chave, sustentabilidade, sua relação com o meio ambiente, como um motivo de qualidade de vida. Né? E que, não impondo situações, porque temas, disciplinas, conteúdos, palestras, como a colega participa em várias escolas, né, de forma multidisciplinar, elas são um incentivo. Mas nós não podemos abandonar a questão do conhecimento básico que leva você a formar uma consciência ecológica. Então, o que realmente nós, professores, precisamos, e que hoje nós, no caso, no Instituto Maurício Cardoso, a gente prima muito, é a cientificidade. O aluno, hoje, ele tem acesso a muitas informações. Algumas informações que amedrontam, algumas informações que não colocam a eles um futuro e uma esperança. E é pelo contrário. A natureza, ela se recicla, a gente precisa entender que no nosso cotidiano, como tu disseste, pequenas coisas, o uso de uma água sanitária,
sanitária, mas o que ela pode desenvolver? A morte de um decompositor. O que esse decompositor? Então, a escola hoje, ela está dando ênfase de uma forma diferenciada, de um conhecimento técnico que o aluno tem acesso à informação, mas ele não sabe como argumentar. Então, a escola tem esse papel. Concomitante a isso, vem esses projetos de extensão, se agregam, aonde eles têm essa facilidade, essa extensão de atender a comunidade como um todo, né? Então, teve, obviamente, determinadas gerações que elas não focaram, então elas têm uma dificuldade de ter essa dimensão qual o significado e qual é a importância de preservar. Então, preservar a vida acima de qualquer situação. E esse preservar a vida é até o uso do detergente, por exemplo, na água, o uso de substâncias que vão comprometer de uma forma ou outra a cadeia alimentar. Então, a escola hoje, por mais que as pessoas ainda tenham uma dificuldade de entender, ela está, sim, agregada a eixos temáticos bem específicos e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de trabalhos contínuos que vão ter uma resposta que, como tu disseste, essa geração, a curto e médio prazo, serão os nossos engenheiros, serão os nossos arquitetos, serão os nossos físicos, jornalistas, que vão ter uma visão. Quer dizer, eu vou vivenciar a experiência do meio ambiente com muitos anos, mas eu preciso ter um entendimento do que a tecnologia pode me oferecer e o que eu posso usar isso como suporte de uma qualidade de vida, né? Então, aí sim nós podemos realmente ter em mente que tecnologia cruza com o meio ambiente, né? E que isso favorece a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nós não vamos poder voltar na época das cavernas, porque tem que fazer isso. Não, nós temos que ter agricultura, nós temos que ter melhoramento genético, nós temos que preservar espécies, nós temos que destruir espécies invasoras, mas, ao mesmo tempo, isso cabe o quê? A qualidade profissional das pessoas, mas desde pequenininho, através desses projetos, é desenvolver, habilitar a pessoa, a escola como conhecimento científico e a comunidade como instrumento de transformação e qualidade de vida, né? Com certeza, e é o que a gente diz, né? Trabalhar dessa forma, não só, como a Michelle disse, não só no Junho Verde, não só na Semana do Meio Ambiente, Exato. seja todos os dias, seja uma sementinha que a escola planta, que os projetos plantam, mas que as crianças, né, vão levar isso para casa, os adultos também vão receber. Michelle, uma curiosidade, como é também a chegada aí do projeto nas escolas, né? Você disse 370 escolas, né? Como é o que os alunos recebem esse projeto quando vocês chegam assim? Então, o programa, né, ele surgiu já lá em 2021 com o nosso primeiro município, né? Geralmente as secretarias municipais de educação que nos procuram para fazer a implementação na rede municipal de ensino. Aí a gente faz uma explanação inicial ali para as crianças, né? Toda uma abordagem. E o que a gente percebe com a experiência já nesses anos é que quanto mais pequeno a criança, mais ela fica impressionada, mais ela se envolve, né? É muito gratificante porque a gente recebe o retorno das escolas, né? A gente recebe as fotos, os projetos sendo desenvolvidos, a gente fala muito no ciclo de vida do produto, então a criança está ali aprendendo e se motivando, né? Esse processo coletivo, mas também individual, está sendo formado. Então é muito bonito ver os pequenininhos entendendo a importância, né, do meio ambiente, enfim, de que ele também faz parte do mundo, né? Embora ele seja pequeno ainda, ele carrega uma responsabilidade muito grande. E ver isso, né, como eles fazem, nas falhinhas deles, é algo que fica, assim, marcado para nós enquanto, né, docente também, que eu sou, mas através do programa, né, que a gente fala muito sobre a conscientização, então é bem legal. E é importante, né, Rosângela, você que está mais ativamente dentro da sala de aula, que esses projetos venham justamente, como você disse, para agregar ainda mais nesse conhecimento, né? Exato, porque queiramos ou não, hoje há uma divulgação muito grande sobre a questão ambiental.
né? Também temos aqui o projeto no próprio município, né, de recolhimento. E todas as cidades hoje elas têm esse ênfase em cuidado, porque isso também, quer queira ou não, dentro da questão de arrecadação, tudo tem uma influência positiva. E você instigar a questão da escola, né, do aluno, você descobre maravilhas, porque eles têm hoje acesso à tecnologia muito mais que as nossas gerações. Então, tu fica encantada quando você pega ou escuta um aluno falando da profundidade. Eu vou trabalhar com determinado país para comparar com o nosso. E nessa comparação, tu percebe que depende da questão. Eu bato muito na questão da tecla do conhecimento. Hoje, as pessoas precisam ser informadas de uma forma argumentativa. Né? Então, não adianta eu fazer um lixo bonito, tá lá na tua frente e você coloca o lixo no chão. Não adianta você ter um cadastro, como hoje se observa muito na prefeitura, o aviso pela rádio, tal dia vamos passar para recolher tal entulho, certo? Perfeito, tá? Vão lá, recolhem o entulho, não dá 15 minutos, retorna todo o entulho de novo. Então, está sendo batido muito na tecla a questão da consciência ambiental. Aonde que está o problema? As escolas estão trabalhando, os projetos estão sendo desenvolvidos, as crianças estão se encantando. Então, tem uma geração no meio que ela interrompe, tá, esse fluxo consistente, tá, e de grande responsabilidade social. Né? Nós temos que entender que nós vivemos numa comunidade, seja ela rural, seja ela urbana, e que cada um, independente da classe social, do nível de escolaridade, né? Porque a intelectualidade está na motivação pessoal e na informação que você busca para mudar esse perfil. Então, hoje tu pega um aluno de 2º grau, tu te encanta de ouvi-lo e a responsabilidade. Então, ele tem informação mais que as nossas gerações. Mas ele precisa ter um retorno disso prático. E muitas vezes, se trabalha na escola, você dá um passo ao lado fora da sala da escola, você vê lixo e você percebe que dentro da escola, a escola está limpa. Quer dizer, dentro da sala de aula, o aluno está fazendo. Então, há algo no meio disso, como semana, consciência do meio ambiente e a consciência individual. Quer dizer, é a nova postura que algumas gerações se perderam e que as outras estão tentando compensar e não estão conseguindo. Então, hoje tem incentivo, tem projetos que trazem isso, que dão continuidade, que nos assessoram, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente, às vezes, frustrada, desmotivada. Por quê? Porque você sai daquele reduto, há políticas públicas que estão fazendo a sua parte, e nós sabemos disso, lixos de separação, tudo, né? A utilização de material reciclado, aonde que está a falha? Que ainda continua lixo, que ainda se proliferam muitas doenças, né? Então, tu percebe assim que um ser humano foi estudado tanto, ele tem um projeto de vida de 120 anos, né? O porquê que ela não está conseguindo viver isso? Porque há muitos impactos, e ele está no meio da cadeia alimentar, então é ele que vai responder pela vida. Porque se você ficar doente, ninguém vai emprestar o teu corpo. Quer dizer, você vai ter que tentar achar um jeito. Então, o impacto maior hoje está na espécie humana. A espécie humana não entendeu. Algumas pessoas ainda não entenderam. Os jovens estão entendendo, as crianças estão entendendo, está sendo feito em salas de aula e o adulto não. Então, algumas gerações precisam se retomar a postura em relação à sua consciência ambiental. Eu penso sim, né? Uma pergunta para as duas agora. Vocês podem se complementar também, ou uma logo responder atrás da outra. Você nos disse aí, Rosângela, da questão dos adultos, né? A gente fala muito das crianças também, junto aqui, tanto no programa quanto na sala de aula. O que vocês acham que levou a essa geração, digamos assim, a não ter essa consciência? Quer falar primeiro, Bela? Eu acho que ela é cultural mesmo, né? A gente não cresceu com essa cultura. Vou dar um exemplo bem prático do dia a dia. Por exemplo, nós fomos instruídos que ao acordar a gente escova os dentes, mas a gente não foi instruído que ao separar o lixinho ali de casa para ser, né, colocado lá fora, teria que separar o que é reciclável, o que é rejeito, o que é orgânico. Eu acho que é mais cultural mesmo. E
existe lei que prevê, né, essa questão de educação ambiental em sala de aula, por exemplo, a Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que é lá de 2010, então fazem 16 anos que essa lei está mais em cima dos municípios, dos gestores, né, das escolas, e mesmo assim o avanço ele é pequeno, né? O Brasil, principalmente, recicla muito pouco hoje comparado com o resto do mundo. Então, é cultural mesmo. E eu vejo assim também, complementando o que a colega coloca, o porquê hoje a gente tem uma visão maior. Porque a população não era a mesma. Esse é o primeiro ponto. Segundo, porque nós mantínhamos produtos menos industrializados. Hoje, 86% da população ela está em cima do quê? De um produto industrializado. Então, nós abandonamos um pouco a questão cultural do fazer tudo em casa, né? Então, é muito mais prático hoje você comprar um pão, certo? Mas o pão vai ter uma embalagem. Então, há tempos atrás, era muito pouco. E aquele lixo, ele praticamente se disseminava porque a população era pequena e o consumo era pequeno. Hoje, aumentou a população, aumentou o consumo do produto industrializado e é muito visível. E as pessoas, elas ainda têm a mentalidade daquilo não tão visível, né? Então, e não tem essa associação do que o impacto é maior, né? E o retorno desse material também pode gerar economia para o município, economia para o desenvolvimento de ações, em especial para entidades, enfim. Então, o que eu acredito, né, que tu me perguntasse, eu vejo nessa ação. Nós não tínhamos uma população grande, os produtos eram mais orgânicos, hoje nós praticamente é tudo industrializado. Então, a produção triplicou e muitas pessoas elas não têm essa informação, né? Ou isso para elas parece que não tem uma importância significativa, né? Então tem que acontecer um impacto, uma situação que nos compromete, nos deixa em perigo para as pessoas terem iniciativa e a postura diferente, né? Que é o caso da dengue, que é o caso de muitas coisas que vêm em função, né, desse despreparo em relação a isso nunca vai acontecer, né? E começa a acontecer e quando vem para várias pessoas, né? Um ponto que tu falou ali do retorno para a comunidade, de certa forma. Eu posso citar entre o programa de vocês, né, Michele, que tem aquela questão dos pontos que vão acumulando, que pode vir até para a escola, sobre a questão de uniformes, materiais escolares. Gostaria que tu falasse um pouquinho, apresentasse também para a comunidade essa parte do programa. Então, o programa ele inicia, né, lá em sala de aula, com a parte pedagógica, onde os professores vão desenvolver os projetos para criar conscientização para os alunos. Após isso, então, eles em casa replicam, né, aos familiares e eles começam, então, a separar adequadamente esses resíduos sólidos. Então, eles trazem para a escola esses materiais que podem ser reciclados, né, e esses materiais, depois, a gente faz o recolhimento e dá o destino correto a eles. Principalmente, a gente utiliza, então, essa matéria-prima para a fabricação de novos produtos, né? Nós, na sequência do programa, claro que vai para outras indústrias que fazem o beneficiamento, né? E nós falamos muito dentro do programa do ciclo completo da cadeia de reciclagem. Eu acho que, assim, é a palavra mais chave do nosso programa. Porque o aluno, ao reciclar uma embalagem, né, essa embalagem vai se tornar matéria-prima. E essa matéria-prima, por exemplo, retorna para eles na forma de uniforme escolar feito com garrafas PET. Então, os uniformes escolares que os alunos recebem dentro do programa, eles foram fabricados de maneira ecológica através de garrafas PET. Né? Nós temos no programa toda homologação, certificação, registros disso, né? Então, a gente trabalha o ciclo dessa forma. O aluno entrega a embalagem ela é reciclada, aproveitada essa matéria-prima se transforma em flakes, em glânulos e depois, né, na fibra que faz o tecido que os alunos recebem. Então, com os brindes reciclados é a mesma coisa. Por exemplo, o aluno vai lá juntar os pontos, porque cada embalagem que ele acumula ali, né, vale 1 ponto. E esses pontos são transformados por brindes sustentáveis. Eles fazem o resgate. Lá vai ter mochila sustentável,
né? Vai ter materiais pedagógicos feito com material reciclado. Então também acontece o ciclo aí, também foi feito com matéria-prima reciclada. E isso mostra ainda mais na prática, né, como o reciclar, o cuidar pode trazer um retorno para eles. A gente fala da questão dos uniformes, mas tem todo um contexto por trás desse retorno, né? Isso, e também os materiais que o programa não recolhe, né, não recicla, como, por exemplo, o lixo eletrônico, né? O lixo eletrônico, ele é um material que ele também não pode ser enviado, né, para os aterros sanitários, enfim, por possuir ali na sua composição produtos tóxicos. Então, a gente também tem outros parceiros ou indica outros projetos, como o Sopro da Vida aqui de Soledade. Essa semana a gente passou nas escolas lá de Mormaço em parceria, né, um trabalho voluntário divulgando esse grupo. Eles fazem esse recolhimento e eles dão esse destino correto. Então, nós também somos parceiros de outras ideias. Aquilo que a gente não consegue fazer, né, a gente também divulga outros parceiros que fazem, então, esse destino correto. E isso, né, Rosângela, faz tudo isso que a gente via debatendo, toda essa cadeia mesmo, vai se complementando aos poucos. E o reciclar de algo que tu possa, porque houve um tempo em que a mentalidade, vamos reciclar, mas esse reciclar, muitas vezes, vão fazer um papel, né? Então, muitas vezes as crianças, eu vou levar uma folha em branco, porque eu quero reciclar. Então, a palavra reciclar tem que ser algo definitivo. Quer dizer, você tem que transformar como a natureza, né? Então, hoje já se tem essa visão de que o reciclar é para ter um destino que possa ser de benefício permanente, não só temporário, para dizer, houve um processo de reciclagem, né? Então, isso também é muito importante. E a questão dos materiais eletrônicos, né? É um material que a evolução tecnológica coloca obsoleto em termos de o que nós levávamos, um rádio, né? Hoje, a parte eletrônica é rápido ele se tornar obsoleto, né? E é muito lixo. Então, ter essa consciência, né? Agregar. Então, isso por isso que os projetos têm continuidade. Quando as pessoas não se particularizam como o projeto meu, né, professora? O projeto é de uma sociedade. Então, começar a fazer parcerias. Aí tu percebe que o ensino do conhecimento se converteu no aprimoramento de profissionais e esses profissionais se agregam a outros e aí nós possamos, então, ter tecnologia, né? Manter as características ambientais nas quais para nós prima a evolução das espécies e, ao mesmo tempo, gerar um processo de qualidade de vida. Meninas, infelizmente o nosso tempo, como eu disse, é curto. Acho que a gente teria muito mais aí para debater nesse assunto, porque é um assunto muito complexo, mas que é importante a gente sempre falar, né? A gente tá falando na semana do meio ambiente, no mês que é celebrado aí o meio ambiente, mas é aquele velho recado. Todos os dias são dias de cuidar, né? Meninas, agradecer vocês, Michele, muito obrigada por vir aqui trazer um pouquinho aí dos teus conhecimentos e também um pouquinho do programa de vocês. Obrigada. Obrigada, Clétin. Obrigada aos ouvintes também. E essa troca de informação, né, é sempre muito, muito gostosa. E a gente, de certa forma, está conscientizando quem está nos ouvindo também e esperamos que eles mudem os hábitos, se já não mudaram, né? Porque a gente acredita que muito já se tem sido feito. E então, muito bom estar aqui. Rosângela, muito obrigada também por vir falar conosco também aqui na rádio. Eu agradeço a oportunidade, né? E uma das questões assim importantes, né? O educador, né? É valorizar essa profissão no sentido de que cada um fazendo a sua parte, com certeza absoluta, nós temos que vamos ter um mundo, né? Muito mais qualificado, muito mais feliz, para que as gerações se sintam felizes por viver, não apreensivas pelo que vem pela frente, né? Então, que a vida nos contemple com muitas bênçãos e muito obrigada por essa oportunidade. E eu que agradeço vocês, que numa próxima oportunidade a gente possa novamente vir debater e trazer ainda mais conhecimento aí, mais conscientização. Essa entrevista, então, com a Michele Ferreira Cardoso, também a Rosângela Binotto, falando um pouquinho aí sobre a